Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. O programa Dimensões hoje está diretamente do Hara Spa. O Hara Spa é um Shangri-La aqui no meio da cidade de São Paulo, onde você encontra pessoas da área das massagens, das terapias, um conforto no som, lugares como este que vocês estão vendo aí nas imagens, até carpas maravilhosas tem aqui. Eu nunca vi um lugar tão bonito assim em São Paulo. Nosso convidado é o grande terapeuta consagrado internacionalmente, Carlos Florencio. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Teve um prazer estar com você, né? É, Carlos, você sempre com essa energia. O Carlos chega e ilumina todo o ambiente com esses olhos azuis. Então, se for fazer terapia com o Carlos, só de ver os olhos dele, você já foi curada. Vai ficar tudo azul. Tudo azul. Ô, Carlos, há quantos anos você está nessa área e começou por um chamado ou já é de família? Então, eu acho que eu nunca quis ser terapeuta, né? Eu acho que a vida me fez ser um terapeuta. Eu percebi desde criança que eu era diferente. Eu peguei nessa diferença e percebi nessa diferença uma qualidade. Na minha diferença, eu conseguia ver, sentir a energia das pessoas e interpretar a energia, ver a aura, ver os chakras. Eu não sabia nada sobre isso, que era chakra, aura, não entendia absolutamente nada disso. Aí eu comecei um processo de estudar e tentar entender o que estava passando comigo. E quando eu vi, eu descobri todo um universo fantástico, real, palpável e intocável para a maioria das pessoas. E aí então foi nessa altura eu comecei a fazer as minhas pequenas leituras, interpretações e trabalhos, né, com as pessoas. Isso foi aos 14 anos, né? Meu processo começou aos 7. Então aos 14 anos eu comecei a fazer terapia. Então são mais de 20 anos, né, que eu já trabalho com isso. Aí, entretanto, fui para a Inglaterra, onde eu me formei, e aí fundamentei o meu método com esse embasamento de que nós somos uma essência. Esta essência é uma força, uma potência, condicionada a um corpo, né, humano, e a vida, para mim, é um treinamento. E este é o significado da sigla do meu método, que é PH Vida. Equilibrar esse pH, equilibrar essa força, equilibrar essa potência. E como o indivíduo nessa sua força manifesta, como ele expande e qual o resultado que ele gera na sua vida. Automaticamente, todo o resultado que ele gera constitui aquilo que ele é, aquilo que ele se identifica, seus valores, suas crenças, e que vai gerar nele a sua consciência individual. Então, como eu fiz um processo de preservar muito a minha própria individualidade através da minha diferença, esse embasamento serve, né, para os meus pacientes, onde eu ensino eles a, de fato, começarem por um processo de respeitar e se conhecer através da diferença. E não por aquilo que a nossa sociedade prega, que é as pessoas tentando ser cópia dos outros para tentar ser inseridas dentro de um meio, acabam por rejeitar a sua essência diferente e individual e começam a ser uma coisa montada em cima de uma consciência coletiva. Fala um pouquinho da chakra terapia que você trouxe para o Brasil, eu diria. Quando eu te conheci, fui numa palestra sua. Isso. E até então falava-se muito só em 7 chakras. Sei. E você sempre abriu esse campo, que são inúmeros chakras, né? São mais de 88 mil. Eu trabalho com 280 chakras, para você ter uma ideia. Parênteses, telespectador, entendeu? 7 chakras são os mais badalados, entre aspas, né? Os 7 chakras principais, comumente conhecidos, são chakras kármicos. Eles possuem 7 frequências vibratórias: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta. Devagar, Carlos, que tem gente lá que nos viu pela primeira vez. Vamos descrever esses chakras, até pedir para baixar um pouquinho, se possível, trocar o CD. Fala assim, qual chakra é e que cor? Nós temos vermelho, base, que cria uma base na pessoa. Aqui embaixo, isso. Dá para pegar vermelho, aí. Que é na região pélvica, que rege toda a parte de base, onde você vai criar uma sustentabilidade em cima de você, né? É onde está a sua segurança. Depois o segundo chakra, que é a parte emocional, é como você, laranja na região do umbigo, né? Onde você vai sentir o seu mundo. Plexo solar é o seu ego, é a sua identidade. Que é onde o plexo? Na boca do estômago, que é uma energia amarela. Depois temos a energia verde, que é o chakra do coração, que é a forma como, na sua individualidade de ego, você vai se relacionar com o seu mundo, onde você vai se entregar, vai se dar. A partir disso você estabelece uma relação, que é o chakra de relacionamento.
E por meio daquilo que retorna para você, quinto chakra, é como você tem uma hipótese de se conhecer. Então, o quinto chakra representa o saber fluir, a comunicação, a expressão, que é uma energia azul clara. Mostra onde para o telespectador. Bem aqui, bem na tireoide. Os 7 chakras principais, eles estão associados às 7 glândulas principais, né, que é a representação física deles. Tecnicamente, eles geram impulsos eletromagnéticos sobre essas glândulas, que distribuem os hormônios e cuidam da manutenção fisiológica, ok? Bem, aí depois temos o azul escuro, que fica aqui bem no centro da testa, e o violeta no topo da cabeça. Esses são os 7 principais, mas em cada articulação você tem um chakra, né? E na ponta dos dedos você tem um chakra, joelhos você tem chakras por todo lado. Quando dos 7 principais vórtices energéticos, vórtices, né, são chakras, se você vê aqueles desenhos, temos até aí algumas imagens, né, Fernanda, se puder pôr aquele ser humano que mostra os 7 chakras, é o vórtice energético. Existe uma relação do desequilíbrio energético de um deles com a saúde da pessoa? Tudo é energia no universo, né? Digamos, eu parti desse princípio. Se tudo no universo era energia, Albert Einstein, né? Eu conseguia ver energia, como essa energia se manifesta. Foi daí que eu descobri os chakras, que eu não chamava de chakras, eu chamava de redemoinhos, né? Nem sabia que chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, né? Então ele tem um aspecto de movimento, como se fosse uma espécie de redemoinho. Automaticamente, esses chakras, eles estão distribuídos no corpo físico e eu considero eles como subconsciências, que você vai despertando essas subconsciências, incorporando a sua consciência e isso vai juntando a sua essência. Então, a vida dentro do processo de treinamento através das experiências é uma forma de você aprender a se conhecer e a se conhecer na relação com o seu meio, despertando essas consciências. Portanto, o ser humano, ele não descobre absolutamente nada, ele só se torna consciente do que estava dormente, do que já existia. A nossa ciência não descobre absolutamente nada. Nós não descobrimos o átomo, nós não descobrimos absolutamente nada. Nós só nos tornamos conscientes do que já existia. E essas energias sempre existiram. E esses chakras sempre existiram. Agora nós estamos com a capacidade de poder nos tornar mais conscientes disso, trabalhar em cima disso através de terapias, né? E observar os comportamentos e atitudes que revelam a forma como essa energia é projetada e o resultado que ela gera para si e para a sua vida, né? Então a pessoa praticamente, às vezes, ela tem se ela é mais emocional dela que está desorganizado, você falou aqui, neste chakra. É o emocional, é o laranja. É o laranja. Isso. Ela pode ter dores também? Chega a ter dores? Ela pode ter problema na coluna lombar, principalmente, né, entre a L4 e a L5, perdas emocionais, né? Ela pode criar, se ela tem, ultimamente está tendo muito isso, porque as mulheres se cobram muito de ser fortes, suficientes, elas têm que ser mais yang, mais masculinas, então isso pode contribuir para miomas, quistos em ovários, câncer em seios, nos órgãos que diferenciam a androginia. Porque basicamente na nossa essência, na nossa alma, nós somos andrógenos, né? Nós temos sexo. Mas como nós vamos manifestar, nós precisamos de um sexo aqui, porque aqui é o mundo dual. Então, quando você se cobra demais em ser homem o suficiente, ou o seu feminino sofre porque de repente você acha que você não é boa mãe, ou não é mulher boa o suficiente, automaticamente os desequilíbrios vão ocasionar nas regiões onde diferencia essa androginia, que é nos órgãos femininos ou nos órgãos masculinos. Ou seja, a doença ela caracteriza um processo de teimosia de um padrão repetitivo que a pessoa não quer modificar. Ela tem o livre-arbítrio, a livre escolha de modificar. Eu digo sempre que ela tem esse livre-arbítrio, só que ela não percebe o grau do poder que a livre escolha que ela possui. Seria porque vocês até têm que ter um pouquinho de paciência, telespectadores, nós estamos aqui no ar livre da cidade de São Paulo. Esse Shangri-La fica bem no centro, então de vez em quando passa um avião, tem um barulho na rua, tem um mosquitinho andando perto da gente, mas é porque a gente está num bate-papo, no sofá informal. A pessoa tem dificuldade em mudar padrão repetitivo familiar, às vezes, de comportamento, porque ela não tem o equilíbrio desses chakras ou porque faz parte de um subconsciente mais profundo?
Não, nós estamos num processo contínuo de desenvolvimento de consciência. E esse processo, ele é infinito, né? Então, você já nasce dentro de uma família onde representa geneticamente aquilo que você traz como informações da sua evolução. E nesse mesmo, digamos, a forma como essa família se expressa, representa valores com os quais você já vai ter que saber lidar desde a sua infância. Se a gente quiser transcender um pouco dessa vida para uma outra vida, digamos, tudo aquilo que ficou mal resolvido, tudo aquilo que você adquiriu numa vida passada, vai servir de base, onde essa semente vai brotar e crescer, chakra de base, né? Nessa família, porque o chakra de base representa a família, a mãe, né? Como vai ser o seu ambiente onde você vai nascer e vai crescer. A partir disso, você tem aqui duas situações. Se você ficou com coisas mal resolvidas numa vida passada, eu digo que você vai ter aqui uma espécie de DPs. Cada vida é como se fosse uma espécie de ano letivo. Ok? A sua existência é infinita. A vida, ela está focada dentro de um período onde você vai recuperar o que você deixou mal resolvido, que seriam essas DPs. Para você recuperar essa dependência, você vai viver de novo a experiência, desencadear o processo em você e você tem a hipótese, através do seu livre-arbítrio, de escolher ser diferente. O problema é que as pessoas ficam perdidas aí e acabam escolhendo ficar magoadas de novo, ficar com raiva de novo, com ódio de novo. Acaba incrustando e tornando ainda mais forte o processo de desequilíbrio, que em outras palavras seria o karma, que vai criando mecanismos de autossabotagem, ou seja, as experiências vão ficando repetitivas e a pessoa não percebe que ela é que está contribuindo para essa experiência repetitiva. Então, a vida se divide em duas fases. Se você não tem karma nenhum, você vem para cá e você vai expandir a vida toda. Se você tem algum karma, você vai ter que resolver esse karma e só depois disso, que você paga essas suas dívidas, essas suas DPs, é que você vai ingressar naquele ano letivo. E isso tem um período para você fazer. Infelizmente, muitas pessoas acabam não conseguindo pagar as DPs, acrescentam mais outras DPs e olha, tem pessoas que têm aí um balaio de situações mal resolvidas. E às vezes eu acho que isso reflete no corpo, não reflete na saúde do corpo? Vai refletindo porque automaticamente, se é um padrão psicológico, emocional, energético e tudo é energia, e de acordo com o chakra, vai criar o bloqueio, ou seja, lá a energia vital não consegue fluir porque existe alguma coisa travando, que pode ser uma mágoa, uma raiva, um ódio, uma indignação, uma fúria, o não perdão, sei lá, o tentar tirar vantagem, né? Aqui no Brasil as pessoas são muito assim, negócio de tirar vantagem, a coisa do malandro e tal, né? Então isso tudo, existe distúrbios na conduta, né, da pessoa que acaba contaminando. E aí, digamos, a pessoa vai nascer dentro desse contexto e ela tem a hipótese de melhorar ao longo da vida. E o meu trabalho está muito focado em romper com esses mecanismos de autossabotagem, com esses karmas, gerando na pessoa consciência para que a gente possa fazer, de fato, uma transformação. Ou seja, não existe quando você tem um padrão na sua existência que está interferindo diretamente na sua evolução, ninguém pode ir lá e tirar aquilo ou resolver aquilo para você. O terapeuta é aquele que vai conseguir com as suas... Terapeuta é o ser que cura com as mãos, né? Portanto, através daquilo, ele vai manusear aquilo que é você e a sua energia e vai lhe dizer, olha, essa ação gera esse resultado. Portanto, você tem que mudar aqui para poder mudar o resultado lá. Porque se você não quiser mudar nada, não vai transformar absolutamente nada. A misericórdia divina, ela até atua em certas instâncias, mas quando você precisa tomar consciência para poder passar para um novo estágio evolutivo, nem a própria consciência divina pode atuar. Por quê? Porque depende de você gerar a consciência para passar, ou seja, não dá para a misericórdia divina chegar lá e te dar um diploma de medicina. Você vai ter que passar pelo processo até ser um médico e bom naquilo que você está fazendo. Portanto, é um processo. A vida é um processo de ensino-aprendizado. Ou seja, um processo de ação. Ação, né? inteligir é ação. Deus pode ajudar através das orações, mas se você não agir, o teu mundo não vai se transformar, teus objetivos não vão acontecer. Não vai. É a história da antiga que falava, Deus abre a porta, mas tem que bater, tem que ir atrás, tem que... Claro, como é que eu vou gerar consciência? É assim, Deus deu a inteligência e deu a hipótese de nós desenvolvermos consciência. Diferente dos animais, nós temos a mesma inteligência e a nossa inteligência está focada na sobrevivência, ok? Nós precisamos sobreviver, beleza. Só que nós temos
Consciência, a capacidade de poder perceber a nossa ação, o resultado da ação, perceber eu como uma força, o que é que eu gero de fato de resultado na minha vida e o que é que eu posso contribuir como sendo uma força para a expansão da sociedade, a expansão do planeta, a expansão do próprio universo, uma vez que o universo está em expansão. Então, quando eu estou em expansão e eu sinto que a minha vida está expandindo, eu estou sintonizado com o princípio do universo, que é a expansão. Quando a minha vida está alienada, eu estou com bloqueios, eu estou com doenças, eu estou com obstáculos na minha vida, eu estou retroagindo. E isso faz com que os chakras fiquem retrógrados. E aí o meu trabalho é ir lá e fazer essa energia voltar a ser direta. Mas fazer ficar a energia direta é fácil. É como você vai, faz um trabalho de, sei lá, um passe energético, faz uma harmonização energética, você sai bem, faz uma oração, fica bem. Demora uma semana, você fica mal de novo. Por quê? Porque você tem que mudar o comportamento que gera aquela energia. Porque se você não mudar, aquela energia vai fazer um círculo novamente e vai retornar de novo para a sua vida. E isso é um fato e não tem como fugir. Portanto, para mim, espiritualidade está sempre focada muito em questões de fato, em coisas reais e palpáveis. Não é nada empírico e místico. Para mim não existe esse místico. Para mim, o universo é uma consciência e é uma consciência que tem uma inteligência e é para lá que eu vou. Entende? É para lá que nós temos que ir. Ou seja, lá que nós temos que nos conectarmos. Nós desenvolver cada vez mais essa consciência. Ligação, essa religião teria que ser isso. A religião vem do latim religare, que é religar, reconectar. Agora, reconectar quem se desconectou. Agora, tem seres que nem conectaram ainda. Então, digamos, os desconectados são aqueles que foram contra a ordem, digamos, divina, que caíram, e eles precisam, então, voltar à ordem divina. Então, eles precisam se reconectar. Ok? Essas são as pessoas que têm karma. Agora tem as almas novas. Essas não, elas precisam aprender a conectar. Entende? Então elas têm que desenvolver a consciência para isso. Quando você tem a consciência, aí é quando de fato o livre-arbítrio funciona e você tem a responsabilidade pelos teus atos. Enquanto você está no ego e você não tem a consciência, enquanto você está na inteligência e você não tem a consciência, você vai fazendo as coisas e as coisas vão gerando resultado, mas você não é culpado. Agora, quando você já sabe que prejudicar uma pessoa desequilibra aquela pessoa, faz mal para aquela pessoa e você sabe que isso não é bom, aí então você começa a gerar karma. Ou seja, você fez deliberadamente aquilo. Sabendo que ia prejudicar alguém. Quando você tem qualquer a consciência... Ato, desde um verbo negativo até uma atitude. Quando você tem a consciência, Rosana, você tem duas hipóteses aqui. Ou você utiliza ela para expandir e para o bem, ou você utiliza dela para atrofiar e para o mal. Então, na nossa sociedade, o que é que nós presenciamos hoje? Pessoas que estão para esse mal e pessoas que estão para esse bem. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser. O programa Dimensões volta daqui a pouco com Carlos Florencio, esse grande terapeuta e um homem que tem muito a nos ensinar através dos seus estudos, da sua vivência e da sua filosofia. Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, eu estava aqui admirando a minha pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus, que tem inclusive a tecnologia da NASA com os íons negativos, que equilibra todo o seu campo áurico. É uma boa dica para você ter e dar de presente. Veja aí as tomadas da imagem e também os telefones para você ter. Um beijo aos nossos apoiadores. O programa Dimensões está de volta conversando com o terapeuta Carlos Florencio, que já participou muitas vezes do nosso programa. Aliás, você que está sintonizando agora, o programa Dimensões já está indo para o 11º ano. Só que ficamos alguns anos em outro canal, na TVA, e agora estamos na TVA, pela TV aberta e também na NET. Veja aí embaixo, que a nossa produtora Fernanda vai colocar,
todos os números dos canais que nós estamos, viu, Fernanda? Tanto na NET quanto na TVA. Avise os amigos, compartilhe essa informação. Ser um guerreiro do bem é ser um promoter do bem. Você tem que promover as coisas boas que a televisão lhe traz, tá bom? Carlos Florencio, vamos falar então da consciência. No mundo de hoje, a divisão entre a consciência do bem, que está sendo otimizada, e do mal ou negativa, ao contrário. Polaridade. Fala um pouquinho sobre isso. Nós vivemos atualmente o neoliberalismo, né? Onde as pessoas elas estão focadas muito no materialismo, né? O valor das pessoas é o que eu produzo e o que eu consumo. É isso que é o conceito atual da nossa sociedade. Está faltando, de fato, uma parte mais humanitária. O lado humano está em defasagem completamente. Então as pessoas elas conseguiram tirar aquilo que nós somos, que é o lado humano. Nós somos humanos. E viramos o quê? Uma espécie de máquina, né, que produz, que consome e que mantém essa energia em movimento que nós vemos aí, e automaticamente torna as pessoas individualistas, egoístas, egocêntricas e extremamente solitárias. Eu dei uma reportagem agora recentemente para a revista Isto É, e nessa mesma revista falava sobre a questão da ansiedade. E eu falei para o repórter, o problema não é a ansiedade, o problema hoje é a solidão, porque é a solidão que faz eu ficar ansioso porque eu quero estar com alguém, eu quero resolver as minhas coisas. Então, o problema não é a ansiedade, é a solidão, porque o ego do ser humano, ele não está conseguindo se conectar. Se ele não está conseguindo se conectar e se relacionar e trocar, ele não abre o chakra do coração, que seria a quarta dimensão, que seria o princípio, né, daquilo para onde nós devemos evoluir, que é a parte do amor. Não existe amor. Então não existe amor por quê? Porque o amor está focado no interesse imediato. Entende? Então, automaticamente precisa ser revisto a forma como as pessoas estão atuando na vida, perceber o que é que de fato é amor, que é razão, é perceber que tudo tem sentido, tudo tem propósito, e automaticamente eu me torno consciente, compreendo aquilo que eu sou e percebo que tudo à minha volta são espelhos de mim mesmo, onde eu sou responsável até um certo estágio. E quando eu conseguir transcender o espelho daquilo que é um reflexo só dos meus bloqueios, eu começo a transitar num processo de expansão. Então a minha vida deixa de ser eu encontrar pessoas que estão mostrando aquilo que eu sou, e eu começo a encontrar pessoas onde eu consigo expandir aquilo que eu sou nelas. Ou seja, o meu eu sou individual consegue expandir nas relações com outras pessoas. Isso é o propósito do amor. O amor é eu expando aquilo que eu sou na relação com uma outra pessoa. Se eu for procurar amor numa outra pessoa para que eu me ame, para que depois eu me aceite, para que depois eu vá emanar esse amor, não existe. Porque a energia ela não faz essa curva. A energia vem de dentro para fora e expande para fora. E aí reflete-se no outro e o outro expande para você e vocês formam uma energia que se expande em conjunto. Mas, Carlos, eu tenho escutado muito de algumas pessoas que estão em depressão, passaram por depressão. Até eu quero colocar aí uma imagem do livro que eu acabei de lançar, Força. Diga não à depressão. Vamos fazer essa campanha aí. Não deixa ela se instalar. O livro é para deixar a gente mais fortalecido, para não deixar ela chegar. Depois, quando ela chega, tem diversos tratamentos, não só terapêuticos, mas também médicos. O que eu escuto dessas pessoas é que elas têm levado muito choque com pessoas que acabam sendo infiéis, desleais, que foi traído por um funcionário. Você acha que o patrão que gerou isso, ou existem pessoas que estão em outras vibrações e mesmo vamos dizer, um chefe, um amigo, um colega sendo bacana, amoroso, dando o melhor dele, ele leva esse retorno negativo? Porque existe isso também. Existe uma cumplicidade, Rosana. É muito fácil eu me colocar numa posição de vítima e dizer o meu patrão é responsável pela minha desvalorização pessoal, pela minha baixa autoestima. A minha mãe é culpada. Aí nós vamos entrar numa questão psicanalítica de procurar em terapias e mais terapias durante 10 anos quem é que é o culpado para condenar aquele culpado, e aí nesse momento eu vou me sentir melhor porque eu encontrei quem é o culpado. O meu trabalho não é procurar culpado e o meu trabalho não é procurar erro. Porque se eu foco no erro e no culpado, eu vou perder muito tempo e muita energia para de fato concentrar no que de melhor eu tenho para expandir para a vida. Entende? Então aqui existe sempre uma cumplicidade.
Então, se você foi vítima de um opressor, é porque você tem digamos, um poder pessoal oprimido. Então, você atrai um opressor. Você é igual àquele opressor, né? Porque aquele opressor lá, ele precisa de pessoas que têm baixa autoestima para ele poder oprimir. Então, eles são cúmplices do processo. Então, eu não posso dizer que o opressor é culpado. Eu posso dizer que ambos são culpados no processo de desequilíbrios que ambos geram para si mesmos. O desequilíbrio está nos dois. Está nos dois, porque os dois foram vítimas de um pai talvez opressor, onde um resolveu ficar submisso e o outro resolveu ser igual ao pai. Se a gente for olhar o registro de cada uma dessas pessoas, a gente vai chegar lá. Entende? Então, é muito fácil, hoje em dia a gente vê as mulheres, principalmente, muito depressivas, porque a mulher sofre muito mais de uma depressão do que propriamente o homem, né? Por conta disso, porque ela endeusa o homem, ela acha que o homem vai dar aquela plenitude, vai dar aquela segurança, vai ser aquele protetor para ela, e que já não existe. Não existe. Depois dos anos 40, no século passado, foi modificado isso. Entende? Então agora nós estamos caminhando por uma igualdade onde de fato eu percebo que eu sou uma fonte que gera um resultado, você é uma fonte que gera um resultado e nós dois juntos geramos um resultado comum. Onde eu respeito você, você me respeita e nós ampliamos na relação que nós estamos. Se eu estou com você por dependência, por deficiência, o que me liga a você não é a minha excelência, é a minha deficiência. E essa deficiência lá mais na frente vai ser justamente o motivo que vai me levar para a solidão, que vai me levar para a depressão, que vai me levar para a doença, porque eu vou ter uma hora que perder isso e vou ter que perceber o que de fato eu tenho como uma base onde eu me firmo, né? E é isso que eu trabalho muito, é em romper com todas essas falsidades e essas projeções que as pessoas criam, né? E que elas não percebem que estão criando isso porque estão inconscientes e elas não são culpadas. Mas elas têm que perceber que existe sempre aí uma cumplicidade em tudo que faz parte da vida delas. E todas as pessoas, eu digo sempre isso para os meus alunos, porque eu dou curso de formação, né, e tal. Eu digo sempre, as piores pessoas da sua vida são as melhores pessoas da sua vida. Porque depois delas, você vai ficar mais forte, a sua imunidade física vai ficar melhor, você vai ficar muito mais resistente e você vai se transformar numa pessoa poderosa. Portanto, as pessoas ruins, elas servem para nós percebermos que elas não prestam para nada, mas que elas prestam para nos tornar mais fortes. Ou seja, aquele velho ditado, aquilo que nos mata, nos faz mais forte. Exatamente. É em inglês, né? Que what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Vamos lembrar disso. Mas existe a possibilidade de você passar por essa situação, se fortalecer e voltar a se relacionar com aquele que lhe fez mal? Só existe se você de fato não resolveu o processo. No momento que você toma consciência, ou seja, você sabe a sua ação e o resultado dela, você nunca mais passa por aquela experiência. Mas você acha que a pessoa tem que... Porque assim, você tem que voltar, você tem que ser mais flexível, você tem que perdoar. Perdoar, eu acredito no perdão, mas você não é obrigado a conviver com alguém que está desequilibrado, é obrigado? Não, de forma alguma. Por que você tem? Você não é obrigado a nada. O universo não te obriga a absolutamente nada. Não existe cobrança aqui, entende? Não existe isso. A cobrança vai fazer com que eu gere ansiedade e pode contribuir para um desequilíbrio em mim. Então, o universo não está te cobrando que você tem que evoluir. O universo não está cobrando que você tem que ser uma pessoa boa. Nem nada disso. Agora, se você é uma pessoa boa, porque você quer ser valorizado, porque você quer ser amado, você vai atrair pessoas muito ruins na sua vida. Para você perceber que você tem uma vulnerabilidade ao ser bom demais e ingênuo demais. As mulheres sofrem muito com isso, porque elas são boas, porque elas são maternais, elas se envolvem demais, elas se perdem no envolvimento. E aí elas encontram isso que você falou, esses cafajestes que traem, não sei o quê, para elas perceberem o quê? Espera aí, eu tenho que ser mais pé no chão, eu tenho que ser mais realista, eu tenho um certo limite que eu posso me envolver com um outro, eu tenho que saber me preservar, cuidar de mim mesma, ter respeito por mim mesma. Porque senão o outro vai me desrespeitar, o outro não vai me valorizar, o outro vai denegrir a minha imagem, quando eu não tenho consciência de fato daquilo que eu sou. Falando em consciência, que é o grande foco do PH Vida e todo o trabalho que você tem feito brilhantemente. Nós conseguimos despertar, primeiro, a fé em alguém?
Claro, a gente consegue, a gente desperta, mas manter a fé é uma condição da própria pessoa. Ah, ok. Tá? As experiências vêm para despertar o amor em você. Quem é que vai manter o amor? É você. A capacidade de mantê-lo é sua. As experiências, elas despertam. Você encontra uma pessoa, nossa, você ama, é legal, que bom e tal, tal, tal. Você aceita ela incondicionalmente quando você encontra. Aí depois você começa a condicionar, você começa a querer mudar a pessoa, depois você já acha que não era bom assim, que não é bom assim. Quem é que vai perdendo? É você. Então, a experiência te trouxe a capacidade de você despertar. Quem vai manter é você agora. Um dos grandes obstáculos do ser humano, e isso atravessa desde os primórdios da nossa existência, é o ideal que as pessoas criam daquilo que vai fazer com que ela seja feliz ou realizada. E é esse que é essa é a grande sombra que ela carrega na sua vida. Porque ela começa a adquirir um processo, Rosana, de não conseguir ver mais as outras pessoas. Ela não vê a pessoa que ela está. Eu tenho casos de pessoas que estão casadas há 40 anos. Teve uma senhora que ela veio se consultar comigo que ela estava casada há 40 anos. Aí eu olhei para a energia dela, interpretei a energia dela e aí eu peguei e disse assim para ela, aqui diz na sua ficha que você é casada. Ela disse assim, sou casada há 40 anos. E um dos motivos que eu vim aqui é porque o meu relacionamento não está bem. E eu estou pensando em me separar. Eu peguei e disse assim, minha querida, você nunca casou com esse homem. Aí, não, eu estou casada faz 40 anos. Eu disse assim, não, você nunca casou com esse homem. Primeira coisa que nós vamos fazer você casar com esse homem e depois que você casar com ele, é que você vai decidir se você vai se separar. Hoje, ela está super feliz com esse homem. Ela percebeu que ela passou 40 anos da vida dela querendo que aquele homem fosse diferente daquilo que ele era. E isso contribuiu para que ele fosse agressivo e indiferente com ela. Ela não percebeu que a agressividade dele, a indiferença dele, era porque ele estava se protegendo da rejeição que ela mandava para ele diariamente. Porque ela gostaria que ele fosse diferente. Então, quando você está focado na ilusão e não sabe viver a realidade, a sua vida vai ser, de fato, uma tragédia. Isso pode escrever. Carlos, nós estamos nos últimos minutos desta sua participação, né? O Carlos vai voltar aqui, com certeza, no nosso programa. Gostaria que você desse uma mensagem para a gente, ao telespectador. Queria primeiro falar da minha palestra, vou dar uma palestra no sábado. Vou falar isso, todo olha, o método, né, do meu mas método nós estamos colocando todo o site dele aí. Nosso convidado tem que estar sempre com o site em ordem. O meu trabalho, assim, eu só estou interessado de fato em pessoas, Rosana, que queiram fazer um processo de consciência e transformação, não é mudança. Então, os meus pacientes, quem entrar lá, digita Carlos Florencio, você vai encontrar um monte de coisa minha. O meu trabalho é muito idôneo, muito correto, gera resultado, é o que eu gosto de transformar as pessoas, é isso que me satisfaz, entende? E o meu trabalho está focado de fato em gerar esse resultado. Então eu vou dar essa palestra no sábado, vou explicar muito bem para as pessoas e quem se identificar com isso, porque eu acho que um terapeuta você tem que se identificar e quiser fazer esse processo, me procure. Se você está interessado de fato em deixar de ser uma coisa e vir a ser uma outra coisa muito melhor. Que é pro isso bem que eu dela, faço. Obviamente. Por bem dela. Para evolução, com para evolução. Com certeza. Então, e a mensagem que eu digo é, a sua vida é o seu grande tesouro da sua existência. Ela não poderia ser diferente, ela não poderia ser melhor e ela não poderia ser pior. Se você começa a pensar que aquilo que você você não aceita, se você começa a rejeitar a sua vida, querendo que a sua vida seja diferente, você está focado no nada absoluto. E aí é claro que a sua vida vai ser um vazio. Porque a sensação de vazio, de solidão, é porque você é uma pessoa que está focada na ingratidão. Então comece a agradecer aquilo que você é e aquilo que faz parte da sua vida, para você de fato fazer um processo de retorno àquilo que você perdeu, que é a origem da sua existência, que é o amor por aquilo que você é. Parabéns, Carlos, um trabalho muito bacana. Espero que os nossos telespectadores estejam presentes na palestra dele, porque de lá, de repente, muitas coisas podem acontecer na tua vida, né? Muitas coisas vêm para a nossa vida em momentos que você nem espera. E quando você se une com pessoas que estão por um objetivo, viver mais feliz, é lá que você vai encontrar um caminho de luz. Obrigada, Carlos. Te vejo no próximo programa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Dimensões, gravado aqui diretamente do Hara Spa.
Oi, gente, eu estava aqui admirando a minha pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus, que tem inclusive a tecnologia da NASA com os íons negativos, que equilibra todo o seu campo áurico. É uma boa dica para você ter e dar de presente. Veja aí as tomadas da imagem e também os telefones para você ter. Um beijo aos nossos apoiadores. Falando de vida após a morte, que livro maravilhoso, eu acabei de ganhar aqui para os amigos do programa Dimensões, de autoria do grande sensitivo, professor de projeção astral, Wagner Borges, que está aqui com a gente mais uma vez. Um filho novo, Wagner? Filho novo, Rosana. Olá para os telespectadores. Esse livro deu um trabalhão para fazer, Rosana, mas ficou muito legal. Tá lindo. Está espalhado nas principais livrarias aí do país. E eu fiz esse livro para ajudar quem perdeu um parente, um ente querido, para levantar o astral da pessoa, a pessoa voltar a viver e tocar a bola para frente. Nossa, olha, eu aconselho porque tudo que vem do Wagner Borges vem com uma profundidade de alma e um contato tão forte para a nossa vida que tem que estar aí na sua cabeceira, hein? Dê de presente também. Wagner, da última sua vez aqui, talvez você esteja sintonizando a primeira vez, mas Wagner já esteve antes, surgiram várias questões, vários questionamentos sobre projeção astral, projeção da consciência. Eu vou começar logo com as perguntas para a gente não perder nosso tempo aqui. O Carlos Alaúde perguntou o seguinte: estou conhecendo o programa agora, achei o assunto super interessante. No primeiro programa vocês falaram sobre a projeção astral, mas eu gostaria de saber se todas as vezes que isso acontece, sentimos um tranco quando está saindo do corpo. Não, necessariamente não. Em boa parte das experiências, as pessoas sentem uma série de sintomas que eu mencionei no outro programa. Acorda paralisada, sente a sensação de dilatação, e isso que ele está comentando é aquela sensação de tranco que as pessoas têm no início do sono, mas tem um outro tranco quando a pessoa está, às vezes, retornando, que é o que ele está perguntando. Esse tranco, ele varia de pessoa para pessoa. Quando a pessoa volta para o corpo abruptamente, por exemplo, um barulho perto, ou o marido ou a mulher encostou, de repente a pessoa é tracionada espiritualmente e tem a sensação de queda. Quando ela volta em condições normais, sem ter barulho próximo nem nada, só porque o metabolismo subiu, esse encaixe é lento e não tem o tranco. Então esse tranco varia de acordo com a velocidade que a pessoa é tracionada de volta para o corpo. Stephanie Papaiano, Santana, meu cachorro se agita muito enquanto dorme, ele pode fazer projeção astral? A agitação do animal não tem a ver com projeção, porque o cachorro tem muita energia. Eu tenho um Yorkshire pequeno, o bicho é agitado naturalmente, então durante o sono eles sonham, eles têm pesadelo e se mexem muito. Só que os animais, no caso mamíferos, gato, cavalo, cachorro, eles saem do corpo durante o sono, dentro do nível de consciência que eles têm no reino animal. O animal fica meio para fora, mas às vezes o animal vai atrás do dono, porque o universo do animal é o dono. Por exemplo, no meu caso, eu moro sozinho, eu e o meu cachorro. Então, quando eu estou viajando, provavelmente com quem que ele sonha? Com o dono, que sou eu. Então, muitas vezes, o meu cachorrinho se desprende e vai atrás de mim, fora do corpo. Mesmo ele vivo? Acontece isso, e mesmo após a morte pode acontecer também, Rosana, porque o cachorro passa com anos tendo como referência aquela pessoa. Então, mesmo após a morte, os mentores espirituais que cuidam da evolução dos animais deixam o animal ficar próximo, até lentamente ele ir desacostumando. Olha, Wagner, eu vou completar aqui. Agora eu me lembrei de um fato. Quando eu morei 2 anos nos Estados Unidos para fazer faculdade, e chegou junto comigo na casa do meu tio um cachorro pequeno. Ele cresceu nesses 2 anos comigo, depois eu voltei para o Brasil e não falei mais com o meu tio alguns meses. Quando eu acordei de manhã, que era quando o cachorro sempre vinha me acordar, no Brasil, eu abri os olhos meio sonolenta e vi o cachorro do meu lado. Eu esqueci que eu já estava no Brasil, fui assim, Pupinha, chamava a Pupa, e fui abraçar ele e caí no chão, porque não tinha um cachorro físico ali. Aí meu tio me ligou que ele tinha falecido. O cachorro desencarnado, o que eu falei, ele vem atrás de você. E uma vez, eu estava viajando, estava no hotel, eu acordei de madrugada com o Rama, meu cachorrinho, me lambendo. Ele estava fora do corpo, acordei com ele me lambendo. Quando eu fiz assim com a mão para pegar, ele sumiu. Ele estava dormindo na minha casa aqui em São Paulo. Beatriz Guzmão, da Vila Mariana. Acompanho o programa há vários anos e a minha pergunta é: existe idade para fazer a projeção astral? Acho que minha filhinha de 2 anos passa por isso às vezes. É possível? Olha só, a projeção astral é muito mais comum nas crianças do que nos adultos.
Porque a criança, ela está pouco tempo encarnada, os laços energéticos não estão tão conectados. Essa conexão com a criança, ela se fecha completamente no 7º ano de vida. Porque quando a criança nasce, Rosana, do conjunto de chakras que ela tem na aura, só tem 2 chakras funcionando 100%. O topo da cabeça, que é para o cérebro crescer, e a base da coluna, que é para o corpo crescer. Os outros chakras funcionam parcialmente e com o crescimento da criança eles vão se ativando. O chakra da testa, que cuida da visão, ativa mais quando a criança começa a enxergar melhor, lá pelo 3º mês. O chakra da garganta, quando ela começa a tentar comunicação. O chakra do umbigo, quando ela começa a ingerir sólidos entre o 4º e o 6º mês. E o chakra cardíaco, lá pelo 3º ano, se abre totalmente, porque até 3 anos toda criança é muito egoísta. Dos 3 anos e meio ele começa a trocar com outras crianças. O último chakra que se ativa 100% é o chakra sexual, que é entre o 5º e o 7º ano. Porque até 5 anos as crianças não têm uma identidade sexual definida. Do 5º para o 7º ano, esse chakra entra em ação. Então no ocultismo antigo se dizia que a criança só está totalmente reencarnada no 7º ano, né? Os laços totalmente integrados entre espírito e corpo. Então, por essa facilidade e essa soltura, as crianças se soltam mais durante o sono. E outra coisa, fora do corpo durante o sono, elas são capazes, às vezes, de retomar a adultidade anterior, como espírito que era, porque está pouco tempo encarnado. A lembrança da última vida está mais forte do que a da nova vida que está começando. Quando chega aos 7 anos, isso tudo muda, que a criança está mais assentada aqui, entre a escola, entre as coisas, e quando adulta, ela vai ficar igual a gente, cheia de preocupação, filho, dinheiro, isso e aquilo, aí começa a ficar mais apegada, atrelada. Então é mais fácil uma criança sair do corpo do que um adulto. E nessa saída do corpo infantil, agora que eu tenho gêmeos, é possível durante o sono que ela está em projeção astral ou lembrando outras vidas, que ela verbalize um idioma diferente? Ah, com certeza. Porque eu já ouvi isso do meu pequeno. Se ela lembra de outra vida, ela vai associar com o idioma daquela vida. Nós não podemos nos esquecer de que nossos filhos são espíritos. Eles são nossos filhos nesse momento, nós temos que tratá-los como filhos, educá-los a melhor possível, nós temos que rolar com eles no chão brincando, curtir, mas nós não podemos esquecer dessa realidade. Eles têm existências pretéritas, têm suas condições boas e ruins iguais a nós também, e eles descem para cá com todo o potencial deles para trabalhar e aprender. Então a função nossa enquanto pais é ajudá-los a se estruturar. Agora, quando eles forem crescendo e se tornarem adultos, eles nunca vão seguir o que a gente quer, porque eles têm independência, são outros espíritos, mas enquanto pequenos a gente tem que cuidar. Mas não se esqueçam disso, amigos. Crianças são espíritos. Temos que tratá-los como criança e nossos filhos. Mas não esqueçam, eles são filhos de alguém maior que emprestou para a gente por uma vida. Camila Faleiros, do Itaim. Como posso trabalhar para aprender a projeção astral? Qualquer um pode desenvolver essa habilidade ou tem que ser sensitivo? Não, as saídas do corpo são capacidades naturais, tanto que a morte é também uma saída do corpo definitiva. E todas as pessoas morrem, ou seja, esse potencial existe em cada ser encarnado, que é o potencial de se desprender um dia pela morte. Agora, essa capacidade para ser desenvolvida em vida, durante o sono ou em estados alterados, precisa da pessoa fazer um estudo e aprofundar para conhecer os mecanismos de como rolam uma saída do corpo, o campo energético, os chakras, as ligações energéticas, as possibilidades do que ela pode encontrar numa experiência fora do corpo, tirar o medo dela, dar noções de imortalidade da consciência, para que ela vá se acostumando com o que está rolando. A capacidade é natural, mas o desenvolvimento dela precisa de estudo. Por exemplo, todo mundo respira, é natural, mas um praticante de yoga usufrui melhor da respiração. Ou seja, todo mundo tem o potencial de sair do corpo. Agora, o estudo disso pode desenvolver uma série de coisas e aprofundamento. Augusto Soares das Perdizes, sonhos podem ser lembranças de vidas passadas? Às vezes. Agora, a maioria dos sonhos, eles são explicados pelo dia a dia da gente. O cérebro da gente descarrega durante o sono várias cargas de imagens para liberar tensões do nosso cérebro. E, ocasionalmente, um pesadelo também é uma forma do cérebro descarregar os medos da gente. Acontece que no meio desse bolo todo de sonhos, que são coisas do dia a dia, emerge às vezes do inconsciente da gente flashes de vidas passadas durante o sono. Esses flashes se misturam com sonhos e aí você tem uma incidência de imagens de vidas passadas na tela mental do cérebro e aí pode emergir, às vezes, pode emergir uma vida inteira, por incrível que pareça, na tela mental durante o sono. Mas também pode acontecer num estado alterado de consciência, um transe hipnótico,
um transe mediúnico, durante a pancada na cabeça, por exemplo, pessoas que se acidentam, batem a cabeça, de repente dá um flash, lembra de algo. Pode acontecer durante uma saída do corpo. E durante uma saída do corpo, assim, quando você está dormindo e você participa, vamos dizer, de um acidente de uma pessoa, você se vê no acidente, você acorda assustada, pode não ser você, nenhuma premonição. Pode o cérebro faz uma transposição. Por exemplo, você foi levada para ajudar alguém que desencarnou no acidente. Você deu um passe na pessoa, soltou ela, você retorna para o corpo. Na hora que você encaixa, o teu cérebro pega a imagem do acidente e mistura com vários sonhos. Então ele pode substituir a figura da pessoa que morreu pela tua, uma transposição. Okay. Quando você acorda, você fala, será que eu vou sofrer um acidente? E na verdade aquilo já aconteceu e foi com outra pessoa. Ok. Fábio Belotti, de Pinheiros. Às vezes sonho com uma tia minha que já faleceu. No último sonho vi que ela estava bem. Será que ela está evoluída no outro plano? Olha, tem que separar a questão. Pode ter sido um sonho. Agora, se foi uma projeção astral e ele viu ela bem, é que ela está bem. E uma dica. Os espíritos, quando estão bem, eles remoçam em relação à vida que tiveram. Vocês podem perguntar a vários médicos sensitivos. A pessoa estando bem, ela remoça. Não é porque ela fez uma plástica, é porque está fluindo bem. E o oposto é verdadeiro. Uma pessoa, quando está mal com ela própria, ela fica com a expressão envelhecida e caída do lado de lá. Então, se você viu sua tia e é uma saída do corpo, ela está bem. Se foi um sonho, de qualquer forma, pode ter sido um encontro fora que na volta o cérebro pode misturar com um sonho. E uma dica importante, se você acha que sonhou com alguém amado, um sonho é virtual, não é real, são imagens na tela mental. Durante o dia você esquece. Se foi um encontro, Rosana, que parece sonho, fica até o cheiro da pessoa, a sensação do contato, isso fica dias com você. Esse impacto emocional, um sonho não tem com você. O sonho é fugidio, ele é virtual. Mas o encontro real, você fica com impacto durante dias. A Elisângela Vieira, do Paraíso. É possível que durante uma projeção astral um mentor avise algo sobre o futuro? Acabamos de falar sobre isso, como uma previsão? Também. Agora, isso acontece muito, Rosana. Por exemplo, você sai do corpo. Aí um mentor espiritual vai, Rosana, vai acontecer isso, se prepara. Você encaixa no corpo e o teu cérebro mascara a experiência como se fosse um sonho. Então você fala, puxa, tive um sonho que vai rolar algo. Dias depois aquilo acontece. Você vai falar assim, isso foi uma premonição. E não foi, foi um aviso fora do corpo que pareceu premonição ou pré-cognição na volta. Agora, isso não anula a possibilidade da pessoa ter um sonho pré-cognitivo, que também é capacidade nossa. Ana Maria do Butantã, podemos sonhar com vidas passadas? A gente acabou de responder que pode acontecer e isso é legal quando emerge, está tirando pressão do inconsciente, né? Agora, quando são traumas de vidas passadas que ficam emergindo durante o sono, isso pode criar um clima aflitivo e gerar pesadelos, por incrível que pareça. A Carla Gasparian, tem um amigo que já se foi, é possível encontrá-lo numa projeção? Eu gostaria muito. Existe algum tipo de treino? É possível, mas como eu falei naquele outro programa, a ansiedade de você querer isso impede você de chegar nisso. Então eu sempre aconselho, procura algo no sentido de crescimento, de consciência. Nesse crescimento você acaba chegando naquilo que você queria. Então, não investe no encontro com alguém, investe no encontro com você mesmo. Encontrando com você, tudo se abre, você encontra outras pessoas. Então é possível contato, mas eu não aconselho pensar nisso como um alvo. Eu aconselho a pessoa crescer. O alvo seja, desperta a sua consciência pelo método que você achar melhor. E nisso você acaba encontrando aquilo que você buscava antes. Você que está nos assistindo, se você quiser mandar sua pergunta para o Wagner Borges, ele estará mais vezes no nosso programa. Tem aí o nosso e-mail, tem 2 e-mails, tem o rosanabene@ig.com.br e tem o da Fernanda também, que é fe.cataldi@hotmail, né, Fernanda? Que ela vai também trazer as perguntas. Rafael Médici, da Vila Nova Conceição. Existe alguma maneira de evitar as projeções? Às vezes sonho com algumas coisas que não gosto. Isso normalmente afeta o meu dia seguinte. E provavelmente isso não é projeção que ele está tendo, mas sonhos com coisas às vezes mal resolvidas. Então, a meditação pode ajudar você, a prática do yoga, perto da hora de deitar, harmoniza as energias, limpa a tela mental, isso evita essas imagens ruins que estão surgindo. Agora, se for o caso da pessoa estar tendo saídas do corpo e está tendo essa repercussão ruim, pode estar havendo um problema de assédio espiritual, de obsessão espiritual. Mas pela experiência que eu tenho, na maioria das vezes, são sonhos ruins, que tem a ver com coisas mal resolvidas do inconsciente da pessoa. Tá? Então tudo que ela puder fazer perto da hora de deitar, que harmonizar a consciência dela,
pode ajudar. Então, meditação, uma prece, precisa perguntar para ela se antes de deitar ela ergue o pensamento com uma causa maior dentro da crença que ela tiver. Isso ajuda muito a limpar a tela mental. Você que é um sensitivo, eu posso falar moderno, atuante, atual, e que tem vamos dizer, toda essa vivência de projeção astral, existem realmente espíritos negativos que ficam perto dos seres humanos? Olha, isso é igual praga. É, na verdade, uma verdadeira epidemia espiritual que a humanidade sofre, que é a obsessão, que são espíritos desencarnados atrelados. Isso não tem a ver com religião, então? Nada a ver com religião, isso é falado há milênios, notadamente até no Oriente Antigo. Quando a gente fala isso aqui no Brasil, muita gente associa com o espiritismo ou com a Umbanda, que são áreas legais, mas o conhecimento espiritual ele é tão antigo quanto a humanidade, ele não pertence a essa ou àquela doutrina. Nas saídas do corpo, o que mais se vê são espíritos atrelados à aura das pessoas. Então eu acho, Rosana, que nós temos duas humanidades interagindo no plano físico, uma encarnada e a outra desencarnada, atrelada. E o trabalho dos mentores espirituais, dos seres de luz, é desatrelar esse pessoal. Agora, a forma de fazer isso nem sempre é afastando os espíritos, porque se você tira um e a pessoa encarnada continua mantendo o padrão negativo, encosta outro. Então, o que acaba com a obsessão espiritual na Terra? Despertar da consciência de todo mundo. Quer dizer, a espiritualidade de todo mundo, melhorar o pensamento, melhorar o sentimento, muda a vibração, nenhum espírito grosso encosta. Então, a obsessão espiritual não vai ser erradicada sem a própria educação da humanidade encarnada. Melhora todo mundo aqui, os espíritos atrelados ou sai fora ou melhora junto. É verdade. Então não adianta só tirar a galera, a gente tem que aqui embaixo fazer a parte da gente. Cássia Silva de Santo Amaro, quando sonham muitas vezes com a mesma coisa, pode ser premonição de algo? Olha, quando tem uma recorrência assim, há um pano de fundo, existe uma causa que aí ela vai ter que descobrir, não tem como aqui num programa eu dizer isso para ela. Mas se é recorrente, tem alguma coisa dentro dela que está causando essa recorrência, seja em sonho, memória. Aí se é de vida passada ou se é dessa, não tem como saber sem olhar ela. Raquel Pacheco da Moca, tenho um antigo amor e às vezes sonho com ele. Será que ele também está sonhando comigo nesse momento? Como sei a diferença entre o sonho e projeção astral? Olha, essa questão de um amor, se a pessoa está sonhando contigo, depende se ela também ama a você. Porque às vezes você ama muito alguém, mas esse alguém não te dá o retorno. Então não está na sintonia. Não está na sintonia, mas supondo que estivesse, tá? Na sintonia, é possível que as pessoas se comuniquem durante o sonho, ainda mais se tem uma coisa dessa não resolvida. Veja a expressão amor antigo. Se é uma coisa realizada, aquilo flui. Se foi até o fim naquilo. Agora, se aquilo ficou como algo que não se resolveu para os dois, durante o sono pode haver encontros sim, tá? Dependendo das condições. Agora, um pode sonhar com o outro, por exemplo, também. De repente pode haver fenômenos telepáticos, se houver sintonia entre os dois. Porque se só se forem almas afins... pode se encontrar durante o sono, isso é muito frequente. Agora, é uma pena falar isso, Rosana, mas se são almas afins, se tem amor e se for em duplo, por que os dois não estão juntos? Então, às vezes, eu tenho observado isso. Muitas pessoas querem encontrar grandes amores. Só que um grande amor força você a virar a mesa. E as pessoas, às vezes, não bancam a decisão de um grande amor. Porque para ter um grande amor, precisa ter um grande coração, para hospedar esse grande amor. As pessoas querem um grande amor com um coração desse tamaninho. Ou melhor, conhecimento grande com uma mente pequena. Não dá. Quem quiser um grande amor, entra na frequência dele com uma grande consciência. Porque aí você atrai o correspondente. E se encontrar um grande amor, se achar que se não for um arroubo místico desnecessário, se for algo real, vira a mesa e vai viver esse amor. Por quê? Senão, você vive tantas outras coisas e não vive isso que você acha importante, vai ficar a sensação que está faltando algo, e por mais que você realize todo o resto e não realizou aquilo, você está frito. Por isso que Jesus um dia falou o seguinte, que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a própria alma? Então, amor é uma coisa que realiza a alma, muito mais do que qualquer coisa. Eu conheço pessoas que têm realização profissional, realização financeira e não tem realização afetiva e está pensando em se matar. E, de repente, você conhece alguém que não tem grana, né? Não está nem tão realizado, mas tem alguém que ele ama, está feliz da vida. Então eu acho que as pessoas têm que investir um pouco mais na parte de coração, quando for algo real. Não quando for aquelas ilusões emocionais que todo mundo já passou, mas quando é algo real, eu acho que a pessoa tem que batalhar por aquilo. Wagner, você é convidado sempre para vir responder perguntas. E você que não fez sua pergunta, faça. Está aí o e-mail de novo, rosanabene@ig.com.br ou fe.cataldi@hotmail.com, tá certo, Fernando?
e participe do programa Dimensões com o apoio do Wagner Borges. E eu quero saber, está usando a pulseira? Aí vamos ver as imagens da pulseira. Eu estou usando a pulseira a pulseira dos 72 Nomes Sagrados de Deus, que é maravilhosa. Eu estou usando a minha, dá para ver aqui, diretor? Ó. Estou usando a minha pulseira, que tem 72 nomes sagrados de Deus. Tirei para tomar banho e acabei esquecendo de colocar de volta. Mas é muito legal. Quero mandar um beijo para todo mundo, para o Carlos, para o Jean, que trouxeram esta pulseira que está fazendo um bem para muitas pessoas. Se você ainda não tem a sua, você precisa adquirir. Está aí o telefone também da pulseira dos 72 Nomes Sagrados de Deus, com a tecnologia da NASA e também a flor da vida, né? A árvore da vida aqui atrás. Bom, é tanta, vamos dizer, formalização energética, que eu estou aqui firme e forte com o Wagner Borges. Obrigada, Wagner. Obrigado, Rosana. Até mais, pessoal. Até mais. E o programa Dimensões fica por aqui, diretamente do Hara Spa, este Shangri-La no meio da cidade de São Paulo, localizado na Avenida Europa. Nos vemos até o próximo programa. Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni.